Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje faremos uma entrevista que é sobre o tema perda de cabelo, que seria alopécia. Uma coisa que ficou muito evidente pós-Covid, pós-cirurgias bariátricas e outros problemas, e de uma certa maneira envolve a estima do paciente, o bem-estar desse paciente, e eu achei que seria interessante esse tema. E convidei uma super especialista, uma dermatologista que eu já conheço faz tempo, que é a doutora Letícia Arce Contim. Ela se formou na Federal do Paraná, fez a residência de dermatologia no ABC e é membro da Sociedade de Dermatologia e da Sociedade de Transplante Capilar. Ela é assistente do Hospital Servidor Municipal aqui em São Paulo e é coordenadora da pós-graduação de transplante capilar. Letícia, obrigado. 7 meses, está grávida, saiu correndo lá da pós-graduação para vir dar uma força para a gente, isso é um prestígio, né? Muito obrigada pelo convite, Tonel. Obrigado por você ter vindo, viu? Vamos lá, Letícia, me explica uma coisa, o que faz cair cabelo, né? E se é mais comum em mulher, se é mais comum em homem, qual que é a faixa etária? Olha, várias são as causas da queda de cabelo. Então, a gente pode ver isso por alguma deficiência nutricional, por alguma troca de medicação. Essas são as quedas mais comuns. São aquelas quedas que não deixam o paciente careca, mas causam incômodo. Uma coisinha rápida. Aquela coisa de ver o cabelo pelo chão, sabe? Né? Suas filhas, por exemplo, perdendo vários fios. Então, é mais ou menos isso que a gente vê. Essa é a causa mais comum, principalmente nas mulheres. Né? Já nos homens, a gente vê muito a causa genética, então todo mundo aqui conhece aquelas entradas, aquela rarefação aqui na região de trás, então isso também é mais comum nos homens. Chama de coroa, né? A coroa, exatamente. Mas, tanto uma causa quanto outra pode acontecer também ao contrário, né? Em homens acontecer essa queda mais difusa, em mulheres acontecer a genética, isso é bem comum também. A faixa etária? A faixa etária, geralmente a partir dos 30, nós conseguimos ver isso, e mulheres aí até 50, 60. E existem algumas outras causas também, aí um pouquinho mais complicadas, geralmente autoimunes, né? Então causadas pelo próprio organismo. Aí a gente entra nas alopécias areatas, nas alopécias frontais, existem vários tipos de causa, e aí a gente vai sempre direcionar tanto a investigação quanto o tratamento para essas causas. E, Letícia, me explica uma coisa. Então, por exemplo, qual a quantidade de fio que se perde por dia? Então, a mulher percebe mais do que o homem, né? Então, você olha lá no travesseiro, ou você na escova de cabelo. Então, como é que eu consigo fazer essa medida? Tem períodos, né, que se perde mais cabelo ou não, no inverno. E o que é o sinal que não está normal? Fala-se muito desse número mágico. Tem muita gente que fala 100 fios para considerar uma queda normal, mas isso não é bem verdade. Na verdade, nós temos que fazer uma consideração em relação ao total de cabelo que a pessoa tem também. Então, assim, eu acho que é legal a gente ter uma média do que cai por dia, e quando a pessoa tem uma autopercepção de que isso está aumentando, talvez seja a hora de procurar um dermatologista, fazer uma investigação um pouquinho mais profundamente, né? Em relação ao período do ano, pode ser um pouco sazonal, então tem gente que fala no outono vai cair um pouquinho mais, isso pode acontecer, até pode, mas o que a gente mais vê em relação não é tanto com o período do ano, e sim com alguns hábitos e também algumas alterações, por exemplo, a mulher fez uma dieta, perdeu muito peso, ou então fez um procedimento cirúrgico, ficou um tempo internada. Isso são as causas que levam mais a um aumento dessa queda. Entendi. Até mais do que o período do ano. Uma pergunta, como é que eu sei que meu cabelo é saudável? O seu cabelo é saudável à medida que a gente vê um brilho, a gente vê uma textura, a gente vê um parâmetro que se mantém durante os anos, não é um cabelo que está afinando, não é um cabelo que está se perdendo. Então, esses são parâmetros para a gente saber que ele é saudável, né? O brilho, a textura e o aspecto geral dele. Entendi. Chapinha, vamos lá, vamos falar de mulheres. Mulheres adoram essa Eu parte. até anotei porque é muita coisa, hein? Chapinha. Muito detalhe. Olha, vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Ó. Chapinha, alongamento, tintura, dormir de cabelo molhado, essa é boa. Lavar a cabeça diariamente, secador de cabelo.
Ajuda, piora? O que você me conta disso? Vamos lá, tem bastante coisa para falar aí. Vamos nessa. Começando pelas chapinhas, a gente observa que tem mulher que puxa muito o cabelo, então faz muita tração, que a gente chama. Então isso a longo prazo pode levar a uma calvície até definitiva mesmo. Então o ideal é que não se prenda o cabelo muito forte sempre. A gente vê, por exemplo, em pacientes afrodescendentes ou então em crianças, quando as mães fazem aqueles rabos muito fortes, tranças muito fortes, isso pode sim levar a uma perda definitiva. A criança nem tem cabelo, né? Puxa tanto que ela fica até com os olhinhos puxados. Tem algumas mães que exageram um pouquinho. Quem faz balé, quem faz... Isso. Então tem uma série de causas aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Além disso, dormir de cabelo molhado, por exemplo, isso pode favorecer a dermatite seborreica, que é aquela descamação no couro cabeludo, aquela oleosidade um pouco aumentada, e essa sim pode ser uma causa de queda. Tá. Em relação às outras coisas, tintura... Secador. O secador em si, ele pode causar um dano na haste. Então, quando a temperatura é muito alta e a gente coloca ela muito próxima do fio, às vezes ela faz com que o pelo fique um pouco distorcido e deixa o cabelo menos brilhoso, deixa o cabelo com esse aspecto de saudável, não que vai perder um pouquinho cabelo. mais diminuído, mas não é geralmente a causa da perda de cabelo. Assim como a tintura, por exemplo. A tintura não é o grande vilão. As químicas que mais atrapalham o cabelo até são o clareamento, são as progressivas, os alisamentos principalmente. Tá. Só que eles vão agir mais no fio do que na queda pela raiz. Então são duas coisas diferentes. Ou a gente tem uma doença de couro cabeludo e uma doença de cabelo, e isso faz com que esse cabelo seja perdido, às vezes definitivo, às vezes não definitivamente. Ou a alteração da haste por conta da química. Então é importante também que o dermatologista saiba fazer essa diferença para te orientar se o que você precisa é um bom cabeleireiro, é um tratamento mais estético ou se é um tratamento de doença mesmo. Bom, aí Letícia, me diz uma coisa. Chegou essa paciente, ela percebeu que o cabelo perdeu o brilho, está caindo muito, está fazendo tudo certinho, mas não está legal. Ela te procura. Quais exames que você deve fazer no teu consultório para fazer uma análise, desde a parte clínica até in loco? Algumas coisas a gente sempre investiga. Então, eu sempre procuro saber se tem alguma razão para uma anemia, para uma deficiência vitamínica, ou então alguma colagenose, ou seja, doenças do tipo lúpus. Então, a gente pede um exame, às vezes, para fazer uma triagem, se ela tem alguma coisa nesse sentido. Ou até doenças infecciosas do tipo sífilis. Sífilis dá muita queda de cabelo. Então, eu sempre incluo ali, porque às vezes a gente pensa que não, mas a gente se surpreende. Muitas vezes pega um exame positivo. E outras alterações endocrinológicas, como a tireoide, também é muito comum de dar queda de cabelo. Então, esses exames eu sempre incluo na rotina dos meus pacientes. São exames de sangue normais. São exames de sangue. E existem alguns exames do fio mesmo, que a gente pode fazer do couro cabeludo, por exemplo, o tricograma, que é um exame que a gente puxa uma quantidade X de cabelo e examina no microscópio, e a tricoscopia, que é uma lente que a gente utiliza para aumentar as estruturas, consegue ver bem o couro cabeludo, bem a haste, aí eu consigo ter um direcionamento muito maior do que eu tenho que investigar, não é uma investigação do escuro. Entendi. Entendeu? Aí, vamos lá, aí você fez lá uma avaliação, viu que realmente constatou que está havendo essa perda. Qual o tratamento que você começa a fazer? O tratamento vai depender muito da causa. Então, tem pacientes que só precisam passar uma loção, tem pacientes que precisam de tratamento oral. E aí, dentre as loções, o mais conhecido e utilizado é o minoxidil. O minoxidil é uma droga que ajuda muito a gente a engrossar, aumentar a espessura dos fios, então ele é usado em quase todas as patologias, é possível se utilizar, né? Mas também a gente utiliza medicações anti-hormônio masculino, então a gente utiliza aí a finasterida, a dutasterida, com o sentido de bloquear quando esse hormônio masculino é importante. Então, em doenças como genética, a gente tem aí um papel do hormônio importante. A gente precisa dar uma bloqueada nisso, então a gente utiliza esse tipo de tratamento. Assim como também medicações que são anti-inflamatórias. Então, aqui entra imunossupressores, uma série de medicação, às vezes até o corticoide, que a gente precisa usar quando o tratamento é para uma causa autoimune inflamatória. Então, o tratamento realmente vai se basear muito no diagnóstico inicial. Tá. Suplementos nutricionais, peel food, silício orgânico, essas coisas, existe alguma
alguma coisa que ajuda além desse tratamento? Suplementos, eles ajudam, mas eles não são, muitas vezes, a Biotina, por salvação. exemplo, A né? biotina ajuda no fio, Tá. né? Na qualidade do fio, não só dos cabelos como das unhas. Então, eu uso muito suplementos vitamínicos para me ajudar nessas causas de eflúvio, que são essas causas em que a pessoa perde o cabelo, mas é uma perda reversível. Nesses casos, eu gosto. Ele não é a salvação da lavoura, ele ajuda em algumas situações. E aí, Letícia, me explica uma coisa. Qual é o momento que você chega e fala assim, olha, não dá mais para fazer tratamento clínico, daqui para frente é implante? Algumas situações a gente tem uma perda Porque dos agora virou fios. moda, né? Implante virou... Na o que a verdade, a gente... gente fala que o implante ou o transplante capilar são a plástica do homem. Então, a mulher coloca silicone e o homem faz transplante de cabelo, né? Dermatologista tem umas coisas interessantes. Por exemplo, fala que a maquiagem do homem é a barba, né? Então, agora essa é uma novidade. Então, a prótese mamária no homem é o implante capilar. E É tudo é isso? uma tendência, Tá né? Porque certo. há uns anos atrás a gente fazia muita depilação de barba, por exemplo. Hoje em Sim. dia os homens gostam da barba comprida. Então, hoje em dia a tendência do transplante é muito forte, né? Tá. Então, quando fazer um transplante capilar, a grosso modo, né? Mas em situações em que a gente teve perdas definitivas de cabelo, em que a gente sabe que ali não vai mais voltar. Então, por exemplo, nas causas genéticas, em que a gente tem as entradas, tem aquela coroinha aberta, e em algumas causas cicatriciais em que a paciente perde ou o paciente perde uma área de cabelo que não vai mais ter chance de repilação. Então, não tem mais chance, mesmo que eu faça todo o tratamento clínico, ali não vai nascer mais. Você faz alguma biópsia para saber isso? Como é que você sabe que ali Faço. perdeu? A gente tem, além dessa dermatoscopia que eu faço, que é a tricoscopia, que nos dá já algumas pistas, também a história clínica, e a gente junta isso, muitas vezes, com exames complementares, e aí sim pode ser feita a biópsia. Dependendo do caso, a gente precisa associar a biópsia para fazer o diagnóstico. Aí eu sei que ali não tem folículo mais. Então, se eu não fizer um transplante, não vai mais nascer. Então, aí são as horas que a gente indica o transplante capilar. Entendi. E quer falar um pouco mais sobre isso? Então, a pessoa fez o transplante, tem até por robótica, né? Eu que organizo essas coisas de robô e tudo mais. Tem de tudo, né? Me explica, só fala mais ou menos para as pessoas entenderem o que é um transplante capilar. A pessoa acha que pega um negócio e põe em cima, não é isso, né? Explica para a turma. O transplante nada mais é do que remanejar os cabelos que a gente já tem. Então, eles têm que sair de algum lugar. Não é possível eu pegar o seu cabelo e colocar na minha cabeça, por exemplo, porque senão a gente causaria um outro problema, teria que tomar medicações de imunossupressão como um transplante renal. Então, para o cabelo não faz sentido. Então, a gente sempre tira da própria pessoa. Tira de onde? Tira geralmente da região posterior, aqui da nuca, acima da nuca, e coloca onde está faltando na região da frente, né? Então, existem algumas técnicas básicas, uma delas chama-se FUT, então a gente tira nessa técnica uma faixa inteira de pele com cabelo da parte de trás, faz com que corta esses enxertos de cabelo, fatia isso e coloca na área que precisa, né, na área receptora. Implanta, como se fosse uma plantação mesmo. Né? Exato. Tá. E existe a técnica FUE, que é quando a gente tira fio a fio, fios da região, também da região posterior do couro cabeludo, e implanta na região da frente. Então, essas são as duas técnicas básicas, mas dentro disso a gente também tem algumas variações. E entra aí a parte robótica, né? Então, o que o robô faz? O robô é mais digamos assim, uma ferramenta que nós temos para extrair o cabelo, principalmente. Então, o robô vai lá, mapeia seu couro cabeludo, vê onde está o fio, entra, extrai o cabelo e te entrega. E aí o resto ainda é feito por humanos até agora. Então, é uma técnica acessória, não é todo mundo que usa, mas também, hoje em dia, a gente está com técnicos muito desenvolvidos e equipes muito boas, também a gente tem uma equivalência entre a robótica e fazer sem o robô. Bom, aí você já falou das técnicas, né, de implante, e antes disso, existe a possibilidade, por exemplo, se você fez a biópsia e aquela área é viável, o laser ajuda? O laser, ele ajuda no sentido de uma bioestimulação. Então, se o fio é fino, ele ajuda o fio a engrossar, encorpar. Mas ele também não faz nascer cabelos onde já não tem, né? Alguns outros lasers são usados como drug delivery. Então, a gente fura a pele e injeta a medicação depois de utilizar o laser. Então, é um outro mecanismo.
Mas a gente também é uma outra arma, né? Assim como os agulhamentos, que já deve ter ouvido falar também. Tem muita gente que injeta produtos no couro cabeludo. Minoxidil, essas coisas. Minoxidil, dutasterida, fatores de crescimento. Então, a gente injeta também no sentido de melhorar, fazer uma ação local da medicação, diminuir os efeitos sistêmicos, né? E isso é utilizado em algumas indicações, em alguns casos. Letícia, eu queria te perguntar uma coisa aqui. A gente tem feito algumas entrevistas anteriores sobre chip de beleza, o pessoal usando testosterona, hormônios, e as pessoas esquecem que tem efeitos colaterais. Tem aumentado muito, Sim. Por exemplo, pessoas que fazem academia e têm usado essas substâncias, que estão perdendo o cabelo, principalmente mulheres? Sim, isso tem aumentado muito, porque as mulheres acabam botando chip que tem muitas vezes testosterona, né, para aumentar a massa muscular, e isso faz com que elas tenham um padrão de queda masculina genética, né? Então aquela entrada, aquele avanço na coroa, tudo isso pode aparecer na mulher também. E o homem que já tem uma predisposição genética para isso também pode piorar bastante quando utiliza esses suplementos e esses ciclos hormonais, né? Então, que a gente tem Pra batido ganho de sempre massa. isso, porque tem sido usado assim indiscriminadamente e as pessoas não têm percebido que tem. Exato. A gente discutiu muito sobre o aparecimento de alguns tumores, aumento de próstata, problema de câncer de fígado. E as pessoas, às vezes, na vaidade, se esquecem da saúde, Aumento né? de espinha, aumento de pelos Sim. no corpo, engrossamento de voz, tem uma série de outros efeitos, né? Que o Que não chip da são beleza efeitos deletérios, né? que podem ser coisas que a gente observa, sim. Vamos lá. Mais coisas, hein? O pessoal que perguntou. Tem uma pergunta interessante. Então, um deles perguntou para nós, antes da entrevista, até se, por exemplo, usando minoxidil na dosagem que vocês usam, tanto tópico, se isso mexe com a testosterona, mexe com a libido, a impotência, é uma porcentagem pequena, mas existe. O minoxidil não mexe com a parte sexual, então não causa impotência, não causa nenhum tipo de efeito colateral sexual. Tá? Quem costuma fazer isso é a finasterida ou a dutasterida, são esses inibidores de 5-alfa-redutase, que a gente chama que é uma enziminha que transforma a testosterona num metabólito dela. Então, é aí que a gente bloqueia, né, esse hormônio com essas medicações, e é aí que a gente pode ter alguns efeitos colaterais. Então, a quantidade de efeito colateral costuma ser pequena, né? A literatura fala em menos de 2% dos homens ter algum tipo de efeito colateral. Mas a gente sabe que à medida que vai avançando a idade, existem outros fatores que vão contribuindo também com essa parte de disfunção erétil. Então, isso pode incomodar, somar também um pouco mais. Assim como o efeito nocebo, que é o efeito de você tomar achando que aquilo pode te fazer mal e aquilo fazer um mal psicológico para o homem. Isso a gente observa bastante Ou também se achar que agora tá bonito e até o contrário, né? Às vezes sim, né? A Não é pessoa se verdade? acha melhor. Agora eu tô mais bonito. Verdade. Agora vamos lá. Cigarro, álcool e sedentarismo interfere? Sempre interfere, né? Cigarro é uma desgraça. Cigarro diminui a Eu como vascularização. oncologista eu já falo fora, né? Mas atrapalha a irrigação, essas coisas. Atrapalha a irrigação e aí sim pode diminuir a irrigação para o couro cabeludo também. E a gente pode ter alguns problemas aí principalmente quando a gente faz uma cirurgia, a gente quer que os tecidos estejam bem irrigados, esteja tudo bem vascularizado para que tenha uma boa pega de enxerto, tudo. Então, se a gente usa cigarro, isso pode piorar bastante, assim como as doenças em geral, né? Álcool? Álcool, moderadamente, a gente não vê tanto efeito, mas obviamente tudo que é em excesso faz mal para o organismo, né? Então, assim como a alimentação, a gente ter uma boa alimentação ajuda, né? Às vezes mais do que um suplemento vitamínico, mas se a gente tiver uma boa saúde, vai ajudar em tudo, né? Vamos lá, agora já entrando mais na minha parte aqui. Pós-cirurgias, eu faço cirurgia de grande porte, então às vezes as moças falam assim para mim, olha, mudou meu ciclo menstrual, eu perdi um pouco de cabelo, e mesmo cirurgia sem intercorrência, sem nada. E bariátrica eu concordo, né, que a perda de cabelo é grande. O que você me conta disso? Do Covid você já falou, que já falamos sobre isso, mas me fala sobre esses dois temas aqui, pós-cirurgia e a bariátrica. Lembra que eu comentei de uma situação que chama-se eflúvio? Então, o que acontece no eflúvio? O eflúvio é uma queda que muitas vezes está relacionada com essas situações, mas que a gente perde os cabelos, ela é reversível. Então, os cabelos voltam, né? Mas a gente observa quais são as causas desses eflúvios, né? Então, a gente observa isso pós-cirúrgico, a gente observa isso pós-Covid, a gente observa isso pós uma troca de medicação, muitas vezes.
E o que acontece? Nosso cabelo ele tem um ciclo de crescimento. Esse ciclo de crescimento, ele costuma ir, a fase de crescimento dele vai até uns 20 anos. Então, por isso tem mulher que tem cabelo lá no pé se ela não corta. Fica 20 anos crescendo. A hora que acabou essa parte do ciclo, ela vai entrar numa fase de repouso que dura 3 meses. E depois de 3 meses ele vai cair. Então, esse é o ciclo normal do cabelo. E aí ele vai voltar a nascer e assim a gente vai repondo. Quando a gente tem um eflúvio, o que acontece? Mais fios entram nessa fase de repouso de 3 meses. Então, eles entram numa contagem regressiva. Então, num período de 3 meses, esses fios caem em maior quantidade de uma vez só. Então, o que acontece? Pós-cirurgia, pós-Covid, pós-bariátrica, pós qualquer coisa desse tipo, num período de 3 meses após a cirurgia, é quando a gente mais observa essa queda. É uma queda reversível muitas vezes, mas que a gente pode fazer algumas coisas para melhorar. Então, eu costumo tratar muitas vezes os pacientes até antes de operarem, já deixar alguma coisinha, né? Eu costumo deixar um pouco de corticoide para a gente diminuir um pouco esse efeito inflamatório do organismo e até diminuir essa fase aí de repouso, que eu acho bem interessante. Aí a gente segura um pouco a queda. Então, mas é muito comum pós-cirurgia e pós-Covid, a gente viu muito, doutor Nelson, assim, de pacientes que perderam muito cabelo. E outra coisa também... Covid é reversível, né? Sim, são todas causas reversíveis. Pós-dengue também, assim, muitos pacientes perderam bastante cabelo. É que agora a moda é o Covid, né? O dengue agora a gente acabou esquecendo um pouquinho, a chikungunya, etc. Mas também é uma causa de queda reversível. Boa. Uma pergunta aqui para finalizar. Todo mundo diz que é o seguinte, quem transmite o gene da calvície é... Se eu tenho, por exemplo, da mãe, se todos são calvos, o seu filho vai ser calvo. Se for o pai, não. Antes a gente acreditava que era um gene, AR, que é ligado no cromossomo X. Então, por isso que vinha. Essa ele não me passou, ele só me... vamos ver se eu sei, né? É só para professora mesmo, né? Esse gene é ligado ao cromossomo X, então acreditava-se que toda a herança da calvície vinha da mulher. Mas hoje em dia a gente sabe que não, que é uma herança multifatorial, né? E poligênica. Então, vem genes de tudo que é lugar. É um combo. É por isso que tem muitos homens que vêm de famílias inteiras de pai calvo, irmão calvo, vô calvo, e o homem é calvo. Você vai para a Itália, a maioria dos homens, né? Tudo cabeludo jovem, depois tudo careca. Exatamente. Então isso aí não existe mais. A calvície vem só. Jogar a culpa na mulher também não, né? Não vale, né? Senão fica jogando tudo em cima da gente. É justo. Alguma consideração a mais que a senhora queira falar, doutora Letícia Arce Contin? Eu acho que é sempre interessante, assim, tá com dúvida se essa queda é normal ou não é, se isso é uma causa reversível ou não. É importante que faça uma consulta especializada. A gente tem que examinar, tem que fazer os exames complementares que são necessários e tem que fazer um tratamento direcionado. Não pode ser uma coisa do tipo, vamos fazer um combinado e vamos fazer laser no seu cabelo e você vai ficar ótimo. Então, acho que tem que ter muito cuidado na hora de indicar os tratamentos, porque geralmente eles são contínuos e vão aí para bastante tempo. Porque tem muito tratamento natural, o pessoal passa babosa, óleo, eu até levantei um monte de coisa aqui, máscara de abacate, chá verde, argila para o cabelo, eu imagino o rolo que dá isso aqui. É melhor procurar dermatologista e ela orientar. Sem dúvida. A gente usa muito, às vezes eu vejo alguns pacientes usando esse tipo de coisa, mais para melhorar a hidratação do fio, mas para tratamento isso... Para alopecia não vai resolver. Pelo menos eu gosto mais do tratamento medicamentoso, bem direcionado, uma coisa bem feita. A gente consegue até, muitas vezes, tranquilizar o paciente, porque a queda de cabelo parece bobeira. Essa é uma última mensagem que eu até queria passar. Ela parece bobeira, mas não é. Então, eu já tive pacientes com sérios problemas psiquiátricos, já tive paciente que se suicidou. Muitas coisas por conta da perda do cabelo. Puxa vida. Inclusive, eu já tive uma paciente que tinha tido um acidente muito grave e perdeu o braço. E aí, depois de 3 meses, ela teve o eflúvio, que é essa queda. E ela me falou assim, doutora, eu não senti tanto perder o meu braço quanto eu tô sentindo perder o meu cabelo. E a hora que ela me falou isso, eu fiquei bem impressionada. Eu falei, olha, realmente o que a gente está fazendo aqui não é brincadeira e não é uma coisa cosmética. Eu vou te falar, então vou aproveitar essa deixa. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes que falam, olha, você vai fazer um tratamento, provavelmente vai ter que fazer quimioterapia e vai ter perda de cabelo. Primeira coisa que elas fazem, vão ver próteses, né, perucas, e escolhem, até tem uma sonha, escolhem perucas de cores diferentes, e às vezes nem cai o cabelo.
Né? Então, eu acho que isso aí que você está falando tem uma consideração importante, porque ela está mais preocupada, às vezes, com a estética ou com a própria doença de base. É a primeira pergunta delas na quimioterapia, né? Vai cair ou não vai? E para a quimio é a mesma história que você contou. Então, encaminha antes, faz um tratamento para tentar dar uma segurada. Existem alguns tratamentos para que não se perca o cabelo na quimioterapia, né? Inclusive aquelas toucas térmicas é possível se utilizar. Não é para todo tipo de câncer que a gente pode utilizar, porque tem alguns que a quimioterapia realmente precisa chegar no couro cabeludo, que é um local de metástase, então a gente não consegue fazer, mas é possível sim, em alguns casos, a gente retardar e até diminuir um pouquinho essa perda. Então isso é também uma coisa importante para os oncologistas lembrarem disso que você falou, por isso que eu toquei nesse assunto. Do dermatologista. Por isso que é multidisciplinar e isso também é uma coisa importante. Letícia, é uma baita aula, você fala gostoso, eu te conheço já faz tempo, parabéns aí pelo teu trabalho. Está fazendo um trabalho muito bonito aí, ensinando mais gente, né? Eu acho que quanto mais pessoas tiverem com essa tua formação, melhor vai ser para a população. E obrigado por você ter dado essa aula no canal da gente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer.